Olá, eu sou Ana Rita de Azevedo e hoje estamos aqui com a Bruna Oneda, professora de Educação Física, que veio falar um pouquinho sobre atividade física e obesidade. Bruna, conta pra gente como é que é quando você recebe um paciente obeso no seu estúdio. Então, Ana, na verdade, tem muito a ver com a questão da interdisciplinaridade, porque o paciente obeso, ele procura o exercício achando que aquilo é a única maneira que vai solucionar o problema dele. Então, ele acha que se ele se matricular numa academia, que ele vai emagrecer. E, na verdade, não é isso que acontece. Hoje, depois de mais de 15 anos trabalhando com a obesidade, eu tenho a convicção de que sozinha eu não consigo fazer nada. Então, pelo menos ele precisa de uma nutricionista e um tratamento psicológico junto para que ele consiga atingir o objetivo dele. E é até interessante a gente estar aqui e você explicar como que é essa parte do tratamento psicológico, porque eu encaminho os pacientes para você. Então, como que funciona isso, Ana? Como que a psicologia pode ajudar dentro desse processo da interdisciplinaridade? Então, normalmente os pacientes têm muita resistência, né, ao atendimento psicológico. E a gente percebe isso porque eles têm um tanto de medo de que se eu vou no atendimento psicológico, eles vão achar que eu tenho algum problema, algum trauma, alguma coisa extraordinária. E, na verdade, o trabalho em relação à obesidade, a princípio, ele acontece exatamente para desmistificar muitas crenças. É muita história que se diz sobre a obesidade, são muitas dietas, um monte de informação e a pessoa fica perdida nisso. Depois de algum tempo de tanto fracasso, a autoestima fica muito baixa, né? Ele fica sem força para poder tomar as iniciativas necessárias e até de escolher algo que seja realmente efetivo para ele. Normalmente as pessoas acham que a obesidade é igual para todo mundo, que tudo que funciona para um vai funcionar para o outro. Esquece que existe a individualidade do sujeito. E esse sujeito tem que aprender a olhar para ele para poder fazer boas escolhas. Enquanto você está olhando para fora, para a moda, para aquilo que a artista tal fez ou deixou de fazer, você perde o foco do que é a sua necessidade. Então tem pessoas que estão acima do peso simplesmente por maus hábitos. A família se alimenta da maneira que a cultura nossa hoje oferece e aí vai ganhando peso com o tempo. Outras pessoas têm outras dificuldades. Tem pessoas que não comem tanto, mas têm uma vida extremamente sedentária. Pouco que come já faz diferença. Começar a perceber no seu dia a dia, no seu histórico de vida, o que está interferindo aí, o que está favorecendo o ganho de peso. E na nossa sociedade, uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer hoje é parar para pensar, para refletir. Então, esse momento que ele para junto de um profissional que vai ajudar a questionar mais a própria vida dele, para que ele possa identificar quais são esses pontos. A princípio é isso. Caso existam outros fatores emocionais que descompensem a pessoa, como uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de compulsão alimentar, aí a gente precisa fazer um trabalho um pouco mais intenso, né? Com esse enfoque também. Mas pensando só na mudança de comportamento alimentar, que ele precisa fazer ali junto com o atendimento nutricional, o psicólogo vai ajudar na mudança realmente da maneira de ver. Porque quando se fala de dieta, fala o quê? Eu vou começar a comer mato. Eu não gosto de fruta, eu não gosto daquilo, isso aqui é ruim, essas comidas de nutricionista, esse monte de coisa cara, né? Então tem todo um raciocínio, uma maneira de pensar o alimento que precisa ser repensado. E a gente vai estar ajudando dessa maneira. E aí eu queria entender um pouquinho como é que é para você, como é que você vê, o que eles falam para você a respeito disso, no momento que você indica, como é que é a reação deles? Não, normalmente o paciente ele não pensa nessa possibilidade de ir ao psicólogo, mas aí ele trata o professor de educação física como psicólogo. Ele começa a se abrir, começa a falar dos problemas e até das questões da obesidade. Por que ele acha que ele é obeso daquele jeito? Na verdade, a quem ele está atribuindo aquela culpa? Porque ele nunca acha que a culpa é dele, ele sempre acha que alguém está causando aquilo nele. E aí, às vezes que eu indiquei e que eu procuro indicar na maioria das vezes, mas o paciente ele tem realmente uma resistência no começo, mas quando eu explico como é o trabalho e explico também que nós trabalhamos juntas, que nós temos esse contato,
mas que de maneira nenhuma os problemas e o que ele te contar vai ser exposto para mim. E aí eles começam a ceder e a gente tem muitos resultados bastante interessantes já em todos esses anos trabalhando juntas, né, Ana? Isso. De pacientes que de fato tiveram melhora e que começaram a perceber que não é só o gasto calórico que vai fazer ele emagrecer, não é só a escolha do alimento, mas é a transformação individual, né? Ele querer fazer aquela escolha da mudança de vida. E o que é mais importante é achar a força interna para fazer tudo o que precisa ser feito, né? Uma das dificuldades que a gente percebe é que a pessoa faz algo até dar um bom resultado, mas ele para no meio do caminho, né? Eu sempre questiono, mas por que você parou? Você estava dando um bom resultado, se não era algo que estava te fazendo mal. Normalmente eles não sabem muito bem explicar, né? Mas descobrir o que é isso que faz parar algo que está dando certo. O que é isso que faz escolher algo que não vai dar certo, mesmo sabendo que não vai dar certo, né? Então, essas coisas é o que a gente tenta trabalhar. Achar a força interna para escolher o melhor e levar esse melhor adiante. Porque como a obesidade é uma doença crônica, não adianta fazer algo só por 1 mês, 2 meses, né? Aí você entra naquele vestido para festa, mas depois ganha todo o peso de novo. Então, pensar no tratamento da obesidade é pensar em vários fatores, né? E como esses fatores interferem na vida. Não dá para pensar só em uma coisa. E essa resistência que normalmente as pessoas têm em parar para pensar é talvez um dos motivos grandes de tantos fracassos, né? Sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma eu acho que essas parcerias são cada vez mais importantes. Com e certeza. O próprio paciente hoje sabe que sem dieta e exercício ele não emagrece. Mas sem ele trabalhar a cabeça dele, não tem dieta, não tem exercício, trabalhar a cabeça, né? Ter um acompanhamento psicológico, não tem dieta, não tem exercício que vai trazer o resultado duradouro. Na verdade, ele vai servir no vestido, mas não dá para continuar. Ok, então foi esse bate-papo de hoje, espero vocês aqui no próximo. Um abraço. Até mais.